Em um dos reinos de maior prestígio da Grécia, nascia um menino, filho do rei com sua jovem e bela rainha. Contudo, o nascimento da criança, herdeira da casa real, não foi nada auspicioso. Em sua visita ao templo de Apolo, foi profetizado ao rei que o nascimento de seu filho primogênito seria o motivo de sua morte e a ruína de toda a sua família. O rei, convencido de que algo deve ser feito, convence a rainha que, para o bem de todos, a vida da criança deveria ter seu fim. O bebê é entregue a um servo do rei, que deveria levar a criança até o Monte Citerão. O menino teve seus pés perfurados e uma corda os atravessavam. O garoto deveria ser pendurado em uma árvore pelos pés e ser deixado aos cuidados das feras. Porém, o servo não foi capaz de abandonar a pobre criança e a entregou a um pastor estrangeiro que por ali passava com seu rebanho. O pastor desamarrou os pés da criança e tratou de suas feridas. Ele batizou o bebê com o nome de Édipo, que significa o de pés inchados. O pastor, por sua vez, era muito pobre e, por não ter condições de criar a criança, decidiu levá-la ao seu soberano, o rei de Corinto. Pólipo e sua esposa reinavam sobre Corinto, mas não tinham filhos e, por isso, decidiram adotar Édipo como seu próprio filho. Édipo cresceu e era belo, forte e astuto, e vivia feliz como príncipe herdeiro de Corinto. Contudo, durante um festejo no palácio, um dos nobres insulta Édipo, dizendo que ele não é digno de ser o herdeiro do trono de Corinto, tendo em vista que ele é um estrangeiro. Édipo não tinha ciência de que ele era um filho adotivo e questiona o rei Pólipo sobre a verdade, mas este desconversa e lhe diz para não dar ouvidos à palavra de um bêbado. Édipo, insatisfeito com a resposta do rei, decide buscar a verdade no oráculo de Delfos. Apesar da insistência do jovem, o oráculo se recusa a responder suas perguntas, porém profetiza um terrível destino para o jovem rapaz. Você há de matar seu próprio pai, casar-se-á com sua mãe e deixará uma descendência vergonhosa. Édipo fica desolado com tão nefasta profecia e decide abandonar Corinto para evitar que mate seu amado pai e tome sua mãe como esposa. O jovem vagou consternado pelas estradas da Grécia, até que em uma encruzilhada ele se deparou com o Senhor em uma biga acompanhado de seus servos. A estrada era estreita e por isso um dos servos jogou Édipo para fora da estrada para dar passagem à carroça de seu senhor. O jovem príncipe, que já estava com o espírito abalado devido à profecia, ultrajado, teve um acesso de ira e golpeou o servo com seu cajado. O senhor e seus servos pegaram suas lanças e partiram para cima de Édipo. O jovem estava cercado por agressores, mas sua força, agilidade e juventude permitiram com que o jovem derrotasse todos os oponentes. O velho senhor e seus servos estavam mortos. Apenas um dos criados conseguiu fugir. Édipo, vitorioso, sentia uma forte sensação de poder. Após vencer uma luta contra diversos adversários, o príncipe de Corinto continuou a vagar pela Grécia, até que se deparou com a notícia de que um terrível monstro aterrorizava a região do reino de Tebas. Édipo, se sentindo empoderado após sua recente vitória, se dirige a Tebas para confrontar a temível esfinge e marcar seu nome no panteão dos heróis. E que um monstro está assolando a cidade de Tebas. A criatura era conhecida pelo nome de Esfinge. Era um monstro alado, um misto de mulher com leão. A vil criatura ficava sobre uma rocha próxima à entrada da cidade, e todos aqueles que dela se aproximavam ouviam a seguinte frase proferida pela Esfinge: Decifra-me ou te devoro. E logo após, a criatura apresentava um enigma àqueles que ousavam se aproximar. Todos que tentaram desvendar o enigma da Esfinge fracassaram e foram devorados. Creonte reinava interinamente sobre Tebas, que estava de luto devido à morte do rei Laio. Após perder seu primogênito para a Esfinge, Creonte decreta que concederá àquele que derrotar a Esfinge a mão de sua irmã Jocasta em casamento, que era rainha e viúva do rei Laio. E assim, este herói se tornaria rei de Tebas. Édipo decide aceitar tal desafio, pois não temia a morte. Caso morresse, pelo menos saberia que seus pais estariam a salvo de sua terrível profecia. Édipo fica frente a frente com a Esfinge. Esta se pronuncia: Decifra-me ou te devoro. De manhã, tenho 4 pernas. Ao meio-dia, 2. E quando chega o crepúsculo, tenho 3. Dentre todas as criaturas, é a única a mudar o número de pernas. Mas quanto maior o número de pernas, menor sua rapidez e força. Édipo encarava a Esfinge enquanto refletia sua resposta. Esta já lambia os lábios, esperando por mais uma refeição. Então, o rapaz profere sua resposta. A resposta é o ser humano. No alvorecer de sua vida, ele engatinha sobre seus braços e pernas. No meio da vida, ele caminha sobre 2 pernas. Já no fim da vida, para caminhar, ele faz uso de uma bengala. A resolução do enigma cobriu a Esfinge de uma vergonha insuportável, e esta se jogou do alto de um precipício. A Esfinge estava morta. Tebas estava salvo novamente.
Creonte, como prometido, entregou a mão de sua irmã Jocasta ao herói, que com ela se casou. Édipo agora era rei de Tebas. Sua esposa, apesar de possuir uma certa idade, conservava uma grande beleza e ainda era fértil. E com ela, Édipo teve vários filhos. E por muitos anos viveram muito felizes. Mas nuvens negras passaram a cobrir a cidade de Tebas, um presságio de que algo terrível estava prestes a acontecer. Após derrotar a terrível esfinge, como prêmio, Édipo recebeu a mão da rainha Jocasta em casamento e se tornou rei de Tebas. Com a rainha, Édipo teve 4 filhos, os meninos Eteocles e Polineces e as meninas Ismênia e Antígona. Muitos anos se passaram e Édipo, apesar de possuir alguns defeitos, era visto como um rei justo e bom. Contudo, uma peste passa a assolar a cidade de Tebas e muitas vidas passam a ser ceifadas pela doença. Desesperada, a população recorre ao seu rei, que já havia salvado a cidade no passado, e suplicam para que Édipo salve a cidade novamente. O rei Édipo não se esquiva de suas responsabilidades com a cidade e ordena que Creonte, seu amigo e cunhado, vá ao oráculo de Delfos e descubra a causa de tamanha desgraça. Creonte retorna do oráculo com a resposta para o motivo de tão grande calamidade. Vou revelar o que me foi dito pelo glorioso oráculo de Delfos. Ele ordena expressamente que purifiquemos a terra sagrada da cidade de Tebas, que está manchada graças a um vil criminoso. O oráculo de Delfos revelou que a peste persistirá até que o culpado pela morte de Laio, antigo rei de Tebas, seja expulso da gloriosa cidade fundada por Cádimo, a qual ele usa como refúgio. Tudo o que se sabia era que o rei Laio havia sido assassinado em uma encruzilhada por um bando de ladrões, mas suas identidades eram desconhecidas. Édipo chama para si a responsabilidade de desvendar a identidade de tão vil elemento que se esconde dentro das muralhas de Tebas e diz: Qualquer um que saiba a real identidade do assassino está intimado a relatar o que sabe a mim. Não tema nenhum tipo de represália quem quer que seja o criminoso. Você será devidamente recompensado. Quero que o assassino saiba que se ele se entregar de boa vontade, sua integridade física será preservada e não sofrerá nenhuma pena a não ser o exílio exigido pelo oráculo. E quero que todos saibam que não descansarei até que o homem responsável pela morte de Laio seja encontrado e expulso desta cidade, mesmo que ele faça parte de minha corte ou família. E rogo que os deuses castiguem tal sujeito e lhe imponham toda dor e sofrimento. Creonte sugere que seja chamado Tiresias. O velho era um notório adivinho, e com a ajuda de seus poderes, o criminoso poderia ser encontrado. O velho Tiresias se apresenta perante Édipo, que lhe diz: Sábio ancião, a sua reputação como adivinho lhe credencia a nos ajudar a descobrir a identidade do verdadeiro assassino de meu antecessor. Então, ordeno que revele tudo o que sabe. Terrível é o conhecimento que só traz desgraça a quem conhece. Deixe-me ir, meu rei, e carregue seu próprio fardo, e deixe que eu carregue o meu. Será melhor para os dois. Se tem ciência da identidade do assassino, revele agora. Não permita que a cidade de Tebas continue a sofrer por sua omissão. Não sabes o que pedes. Tal conhecimento só trará desgraça, e de minha boca nada saberás. Como ousa trair a pátria que o acolheu? Tal traidor só pode ser cúmplice de tal crime. Tiresias fica profundamente ofendido com tal acusação e decide revelar o que sabe. Você insistiu em buscar sua própria ruína, pois saiba que o ímpio que profana nossa cidade és tu, rei de Tebas. Tire este homem da minha frente. Ele não passa de um velho demente. Você queria a verdade e me forçou a dizê-la. Agora impõe a si mesmo os castigos devidos e receba os frutos da maldição que roubou. Pois eu conheço a verdade poderosa e o que está dito, está dito. Leve este traidor daqui. Ele só pode estar em conluio com o príncipe Creonte, que trouxe este homem aqui para roubar a minha coroa. Édipo acusa Creonte de traição e conspirar junto com Tiresias uma forma de removê-lo do poder. Por que me impõe tão pesadas acusações de forma tão leviana? Eu sempre fui seu amigo e te fiz rei. Não desejo sua coroa. E por que desejaria? Ao seu lado tenho todos os benefícios da realeza, sem ter que assumir os pesados fardos de ser um rei. Nunca ambicionei tirar sua coroa. A rainha Jocasta, que a tudo observava, tentou acalmar os ânimos de seu marido e de seu irmão. Contudo, Creonte partiu revoltado com as acusações de Édipo. Meu marido, não ligue para o que esse velho charlatão lhe disse. Estes adivinhos e oráculos não mais possuem o poder que um dia já tiveram. Foi profetizado que Laio seria morto por seu filho, e este morreu quando era apenas um bebê. Neste momento é anunciada a chegada de um mensageiro vindo de Corinto, cidade onde os pais de Édipo reinavam. Meu senhor, trago tristes notícias de Corinto. Seu velho pai faleceu, e por isso deves voltar à sua amada cidade e assumir seu trono como herdeiro do rei. A notícia que me traz é triste, mas mesmo assim me proporcionou um grande alívio.
O oráculo havia previsto que eu mataria o meu próprio pai e que me casaria com minha mãe. Vês, Édipo, a palavra dos oráculos não possui mais valor. O velho rei de Corinto morreu sem a sua intervenção. Mas e se meu velho pai morreu devido à tristeza e o desgosto por eu tê-lo abandonado? Não é prudente retornar a Corinto e correr o risco de acabar me casando com minha mãe. Não se preocupe, meu rei. A rainha não é sua verdadeira mãe. Ela apenas o adotou. Como pôde saber de tal segredo? Pois fui eu que te entreguei a ela quando era apenas um bebê. Você foi entregue a mim quando eu passava com meu rebanho por essas terras e me foi entregue com os pés perfurados. Após ouvir o que foi dito pelo mensageiro, Jocasta sentiu um profundo aperto no coração. Você reconheceria o homem para quem me entregou, caso o visse novamente? Esqueça isso, Édipo. Mexer em tais feridas só lhe trará mais dor. É importante para mim saber a identidade do meu pai e de minha mãe, pois não quero trazer-lhes a desgraça da minha profecia. Não insista nesse caminho. Eu lhe imploro. Assim como tenho que descobrir a identidade do verdadeiro assassino de Laio, é meu dever descobrir a identidade de meus pais. Este é meu dever para com Tebas e para comigo mesmo. Ai de ti, infeliz! Se insistir nisso, este será o único título que carregará para o resto da sua vida. Jocasta, desolada, cai em prantos e corre para seu aposento real. Édipo não entende o motivo da reação tão exaltada de sua esposa e acredita que Jocasta deve temer que seus pais provenham de uma classe inferior e isso manche o nome de sua família. Enquanto Édipo conversava com o mensageiro, lhe foi informado que foi trazido à corte a única testemunha do assassinato do rei Laio. O servo do antigo rei empalideceu ao se deparar frente a frente com Édipo. E então o mensageiro lhe disse: Senhor, não tenho dúvidas. Este é o homem que lhe entregou a mim quando o senhor era apenas um bebê. Servo, este homem disse que lhe entregou um bebê muitos anos atrás. Senhor, não dê atenção a este homem. Ele apenas faz você perder seu tempo. Lembras daquele garoto dos pés feridos? Agora ele está perante a ti como um rei. Por que não te calas, desgraçado? É verdade o que ele diz? Não sei do que este homem está falando. Você falará a verdade por bem ou por mal. Amarre-no no tronco. Por favor, não faça mal a um velho. Maldito dia que poupei sua vida. Melhor seria se estivesse morto. Quem lhe entregou a criança? Quem era seu pai? Meu soberano, eu lhe imploro, não me pergunte mais nada. Se tiver que repetir tal pergunta, você será um homem morto. Sob tal ameaça, me dobrarei à sua vontade. Doerá muito dizer isso, mas a sua dor ao escutar será ainda mais terrível. Diga logo e põe um fim nessa história. Você foi entregue pela rainha Jocasta, que colocou em meus braços seu filho com o rei Laio, para que fosse entregue às feras do Monte Citerão, para evitar que uma terrível profecia fosse cumprida. Neste momento de revelação, fez-se a luz sobre toda a escuridão que deixava cego o pobre Édipo. Sua profecia havia se cumprido. Ao tentar fugir de seu destino, partindo de Corinto, Édipo, na verdade, correu de encontro a ele. Mas a penúria de Édipo ainda não havia chegado ao fim. Chega a notícia de que a rainha Jocasta havia cometido um ato desesperado. Édipo corre em direção aos aposentos reais, mas a porta estava trancada. Jocasta, não faça nada que não possa ser desfeito. Não temos culpa no que aconteceu. Foi tudo uma fatalidade do destino. Após forçar a porta, Édipo se depara com Jocasta, pendurada por uma corda em seu pescoço. Édipo deita no chão o corpo já sem vida da rainha. Ele retirou os broches de ouro que seguravam o vestido da rainha e com as agulhas perfurou seus próprios olhos. Malditos sejam meus olhos, que testemunharam tão hedionda cena. Por isso os mutilo, para que eu não possa encarar meus pais no reino de Hades. Cego, Édipo se dirigiu à população de Tebas e disse: Eu mesmo arranquei meus olhos. O que posso eu amar ou contemplar nesta vida? Levai-me para o exílio, para longe de Tebas. Sou um maldito, a criatura mais odiada pelos deuses dentre os mortais. Édipo transferiu sua coroa real para seu cunhado Creonte, que cuidará do reino até seus filhos alcançarem a idade para reinar. A Édipo foi entregue o cajado dos desvalidos, e o desgraçado rei foi conduzido por seus próprios filhos até os portões da cidade. Sua filha, mais amada, Antígona, estendeu-lhe o braço e decidiu acompanhar seu pobre pai no exílio. Para Édipo, a presença de sua filha ao seu lado só poderia significar que os deuses finalmente se apiedaram do homem tão cruelmente perseguido desde o início de sua vida.